Olá, eu sou Lorena. Sou Rafael. Seja bem-vinda, bem-vindo a mais um vídeo do Passos Entre Linhas e a mais dicas para você que faz graduação, pós-graduação. E nesse vídeo aqui a gente veio responder as perguntas da Anne Kiangala e Ale Costa. Beijos para vocês. Então a Anne e a Ale perguntaram pra gente como são nossas rotinas de estudo, como a gente estuda e quais são os nossos hábitos. Eu vou deixar pra Rafa falar primeiro, porque eu sempre falo mais. Bem, quanto à minha rotina em específico, é uma rotina acho que um pouco peculiar. Porque diferente da Lore, que gosta muito de fazer anotações, eu faço poucas e às vezes isso atrapalha um pouco. Então fica a dica, é bastante importante que você escreva, mas em contrapartida eu tenho uma facilidade um pouco de memorizar alguns conteúdos ou algumas leituras que faço e acaba me facilitando na hora de lembrar, de citar ou de repente recuperar o texto. E a minha rotina basicamente é pegar os textos que são da minha área, as principais revistas, principalmente revistas internacionais no caso da pós-graduação, que têm mais relevância por conta da sua estrutura, enfim, da sua importância internacionalmente, e a partir desses textos, principalmente textos em inglês, o que facilita um pouco, porque provavelmente na área de Lore vai além da língua inglesa, né? E são textos que já tem, pelo menos em termos de estrutura, algo muito comum, independente da revista. Então você acaba pegando os textos, as citações chaves de cada texto e colocando, por exemplo, em um resumo, para quando você tiver já em mente, planejado sobre o que você vai escrever, você já ter um autor, um trabalho específico, um autor, uma autora, um trabalho específico e já capturar esse recorte que você faz do material que está usando e deixar ali já guardadinho, bonitinho, para quando for escrever, já ter tudo bem mais ou menos estruturado. Então é isso, você tem, pelo menos para mim, funciona dessa forma, eu tenho ideia de mais ou menos como é que funciona a estrutura do trabalho que eu vou produzir e dos trabalhos que eu irei ler, e fazendo recortes daquilo que me interessa. E de repente até ajuda a fazer a questão da interdisciplinaridade ou intertextualidade, de você citar um autor e de repente trazer um contraponto, ou reforçar o que você está afirmando no texto, e isso facilita muito. Então, no meu caso, como o Rafa já falou, né, eu sou muito do escrever. A gente fez um curso de inglês juntos no Profici, na UFBA, que a UFBA tem um curso de inglês para inglês, espanhol, francês, enfim, curso de língua estrangeira para estudantes, funcionários e professores da universidade de graça. E a gente fez o Profici, bendito Profici, e aí eu ia com meu caderno, caneta colorida, não sei o que e tal, e Rafael sem nada. Rafael, você não vai levar caderno? Grava aqui, ó, na mente. Até parece. Então, no meu caso, quando eu tô tendo aula, eu sempre levo caderno, canetas, e aí eu levo uma folha de rascunho e faço todas as anotações rápido. Se o professor explicar alguma coisa, mesmo eu perguntando, eu continuar sem entender, eu coloco pesquisar do lado. E aí, quando eu tô passando a limpo, eu pesquiso sobre o assunto, escrevo as informações e a fonte de onde foi que eu encontrei. E aí, dessa forma, eu acho que eu fixo melhor os assuntos. Então, ouvir, fichar, passar limpo em relação a estar, né, assistindo aula. E essa é a rotina correta, não seja que nem eu, aquele cara chato do fundão que chega na aula e vai pedindo, me empresta aí um caderno, me empresta aí uma caneta, moral. Esse sou eu. E é isso, estudando em casa, eu faço fichamentos. A gente já falou sobre, né, como a gente faz as provas e o pré-projeto para seleção de pós-graduação. Eu falei que eu faço sempre fichamentos. Então é isso, eu faço fichamento no caderno. Agora mesmo eu estou escrevendo a tese. E aí antes de sentar e digitar, eu faço uma relaçãozinha no caderno. Tipo, quero fazer capítulo X, capítulo Y, capítulo Z. Nesse capítulo eu quero falar sobre tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí eu faço umas anotações do que eu quero explanar em cada tópico. E aí depois eu pego os textos e vou fazendo fichamento. Tipo, colocar a citação X no início do capítulo tal. Posso falar sobre isso, isso e aquilo. Pesquisar em tal texto. Eu faço essa relação, esse esboço de capítulo.
E aí depois eu vou pro computador efetivamente e escrevo. E quando eu for pro computador, isso eu vi uma dica em relação aos textos literários e eu tô tentando fazer agora também. Você escrever do jeito que vier à sua cabeça, não ficar tentando escrever da forma... Lapidar já na primeira escrita. Isso. Senão você fica tentando ali escrever da forma que a norma pede, sua ideia vai embora e você perde o que você queria ter escrito. E não desperdice essa oportunidade de você ter a ideia e de repente, por conta do preciosismo, você querer lapidar já na primeira escrita. É muito importante você captar essa ideia e já escrevendo da maneira que vier na mente. É o que a gente tanto chama lá, né, no meio empresarial de brainstorm, né, de você, chove ideias e vai escrevendo. Em relação a hábitos, né, a rotina de estudo, eu costumo usar o Bullet Journal, que eu já mostrei aqui como é que eu faço, para listar atividades. Então eu listo num cantinho as atividades que eu tenho para fazer na semana toda, e aí no dia eu costumo colocar tese, 2 pontos, ler e fazer fichamento. Aí no outro dia, fazer codificação dos dados. Eu costumo fazer essas listas de atividades porque me ajudam a ter uma noção mais ou menos do que eu preciso, do que eu tenho que dar urgência, né? Nem sempre eu consigo cumprir e eu tô aprendendo a não ficar muito chateada por conta disso, as coisas vão acontecendo mesmo, mas eu não deixo de fazer a lista porque é uma coisa que me ajuda. Talvez seja bom pra você também. Tem que saber equilibrar essa questão da autocobrança. De repente você está sendo já pressionado de maneira externa e você agregar isso, uma pressão interna, a questão de produtividade, atrapalha mais do que ajuda. É importante você ter essa pressãozinha, porque precisa te empurrar para frente. A partir do momento que começa a atrapalhar a sua produção, você perceber que você está passando mais tempo com dor de cabeça, passando mais tempo com dificuldades de escrever, já é um ponto que tá prejudicial essa pressão. Então se afasta um pouco disso, não importa quanto tempo. Quer dizer, tempo é precioso na pós-graduação, mas você saber administrar essa questão do tempo para descansar também a sua mente, os seus afazeres, é muito importante, é a saúde mental. E ter um bom diálogo com a orientadora, né, ou o orientador. Não ficar inventando mentiras, ser sincero. Se você não está conseguindo fazer, tentar conversar e ver o porquê está te travando. Porque é importante você ter um diálogo, é um relacionamento, né, entre orientando e orientadora. E aí, se essa relação tá ruim, acaba influenciando na sua pesquisa e na sua saúde também, né? Sua saúde psicológica. Então é importante ter esse bom relacionamento, pelo menos, sim, o mínimo que você conseguir estar bem com quem está te orientando é importante. Assim, e não confundir isso com uma relação... É legal quando você tem uma relação pessoal, de repente, com o seu orientador, orientadora. Mas a relação que há ali é uma relação de orientação, uma orientação técnica para a produção acadêmica. Não se sinta mal se houver uma crítica por parte da orientadora ou do orientador em relação à sua produção técnica. Quando a crítica vai para a pessoa, aí sim, é uma coisa pessoal, você tem que correr atrás dos meios legais para estar evitando isso. Mas quando a crítica é para a sua produção em si e não para a sua competência, quando se diz que seu texto ainda não está legal, não está bacana, não fique frustrado. É difícil. O trabalho dele é esse, né? Apontar o que você pode melhorar. Então... Exatamente. O trabalho da orientação é corrigir ao máximo alguns vícios, algumas coisas que são inadequados para produção acadêmica. A gente espera, né, que você tenha curtido as dicas, que possa te ajudar de alguma forma. Obrigada, Anne, obrigada, Lê, por terem interagido com a gente, né, e mandado essas perguntas. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, curte, compartilha aí com a galera que tá na graduação ou tá pensando em entrar na graduação, pós-graduação, enfim. Até a próxima. Tchau, tchau. E a gente tem uma playlist com mais indicações, tem mais 2 vídeos antes desse, sobre sugestões para quem tá querendo fazer as seleções de pós-graduação. Dá uma conferida lá.